Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Uma boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes e espectadores. Oi, Vera. Então você disse que tem o boletim da tributária, é isso? O boletim da tributária. Você vai criar um quadro aí. Dá para criar um quadro, Bocardi, porque essa negociação ela tá bem nesse ritmo de boletim médico. Num dia melhora, no outro piora. Aí um órgão deixa de ser de preocupação, mas outro passa a ser mais observado, então tá nesse pé. E o boletim hoje é de melhora desse paciente reforma tributária em relação a ontem, quando os governadores ainda estavam muito aguerridos numa posição contrária a alguns dos principais pontos da reforma. Isso conseguiu ser revertido graças a muita negociação. Houve reunião ontem entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator, Aguinaldo Ribeiro, e os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio, Cláudio Castro, que eram dois dos que estavam mais se opondo a trechos da reforma. Eles também conversaram com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é outro, que esse ainda continua muito contrário a certos pontos da reforma, mas eles conseguiram, com essas conversas e com a proposta de melhorar o que eles estão chamando de governança do tal Conselho Federativo, que é o órgão que vai arrecadar o novo tributo centralizado vindo do consumo. Então, com essa proposta de melhorar essa governança no próprio texto da PEC, eles conseguiram melhorar a situação. E aí o governador do Rio recuou das objeções e o Tarcísio acabou ficando, se vendo numa situação em que ele ficaria isolado contra a reforma, e ele também recuou, também deu um voto de confiança em relação à reforma. Então, o clima geral da Câmara melhorou. O que aconteceu foi que o Arthur Lira acabou, então, marcando para hoje a apresentação de uma nova versão do texto, o início da discussão do texto no plenário da Câmara hoje, ainda quarta-feira, e aí amanhã e depois para tentar votar a proposta no plenário da Câmara. E aí essa esticada, né, esses 3 dias de debate, é porque eles imaginam que vai ter de haver mais de uma versão nova do texto, emendas, destaques, que essa é uma votação complexa, que não vai dar para simplesmente passar com um rolo compressor, como foi em outras, como foi na própria votação do arcabouço fiscal, que derrubaram os destaques e as emendas tudo de cambulhada. Dessa vez ninguém imagina que vai ser tão simples passar com um rolo compressor, porque os interesses são muitos, são diversos, variam de região para região, de bancada para bancada, então para isso estão dando mais tempo. E também porque o quórum necessário para aprovar é maior. É um quórum de PEC, portanto tem que ter 308 votos a favor. Ainda assim, eles acreditam que melhorou o clima e que será possível votar esta semana. A gente sempre fica meio ali, apreensivo, esperando e vendo, porque é bem ousado você votar uma PEC que vem tentando ser votada há 3 décadas, num finalzinho de semestre e um finalzinho de semana. Então, quando você vê uma aposta desse quilate, dessa magnitude, você vê o quanto do seu próprio prestígio, do seu próprio poder, o Arthur Lira está empenhando nisso. Ele também está muito ali no trabalho de convencimento midiático das bancadas. Então ele foi para a Globo News, ele falou comigo hoje detidamente no telefone, longamente. Ele está atendendo a imprensa, atendendo o deputado, atendendo o governador, então ele está dedicado full time a votar essa matéria. Ele falou comigo entre garfadas ali na hora do almoço, né, comendo e falando. Então você vê que é alguém que está pondo todas as fichas em uma aposta, e essa aposta é a de que vai ser possível votar essa semana. Agora, Vera, parece que a grande inflexão aí foi a disposição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Porque ele estava colocando vários entraves, sobretudo naquela história do Conselho Federativo. Hoje já parece que mudou de tom, estaria até disposto a tentar convencer a bancada do PL a votar a favor da reforma. O que aconteceu? O que mudou?
Algumas coisas, Carol. Então, a participação do Lira foi um ponto importante, convencendo o Tarcísio de que seriam colocadas no próprio projeto garantias de que os estados do Sul e do Sudeste não seriam prejudicados. Então, o que deve ser feito, né? Na própria PEC deve entrar no texto do Conselho um critério aí diferente de votação, em que não seja cada estado um voto. Porque qual era o medo de São Paulo e dos outros estados? Que como estados do Norte e Nordeste são maioria em número de estados, eles poderiam se compor e sempre votar em detrimento aos estados do Sul e Sudeste. Então deverá haver alguns critérios combinados de número de estados, de população de cada estado, então isso vai dar um peso paritário maior para São Paulo, e também a questão vão ser feitas deliberações paulatinas, então você faz deliberações a partir de vários critérios e com isso você mitiga essa questão de que o número de estados do Norte e Nordeste seria um fator ali a desequilibrar as relações. Mas tem que ser feito tudo com muito cuidado, porque aí o risco que você corre é que os estados do Norte e Nordeste passem a ser contra. Embora eles estejam, desculpe, fechados muito a favor do texto, pelo fato de que ele muda a distribuição dos impostos para que o destino de consumo dos bens passe a ter importância. E quais são os pontos do texto, então, que devem ser alterados? Outros pontos aí, o que você acredita para permitir essa votação? Além dessa questão do Conselho que vai mudar toda, então era assim, ele tinha um texto muito genérico e o resto estava sendo todo jogado para uma lei complementar que iria regulamentar depois. Então, isso acaba e vai ser definido tudo na PEC, todo o funcionamento do Conselho. Então, esse foi o maior bode tirado da sala. Isso estava pesando mais do que a questão da distribuição do fundo regional, que no início era considerado a coisa mais polêmica, mas essa questão do Conselho passou a pesar mais. E aí devem começar a entrar algumas outras compensações para municípios, que estão alguns contrários, principalmente a cidade de São Paulo, o resto dos municípios nem tanto, e também compensações para estados que são produtores, mas não têm muito mercado consumidor, como é o caso de Goiás. E aí deverá ser definido no texto um mecanismo de compensação para que não seja necessário criar a tal Câmara de Compensação que o Tarcísio tinha sugerido antes e que o relator resiste a criar esse outro órgão. Ele quer resolver tudo com os órgãos já previstos no texto dele, mas estabelecendo alguns outros mecanismos de compensação. E, por fim, deve ter ali ainda alguma concessão ao setor de serviços, que, tirando governadores e prefeitos, é o que mais está contrário à reforma. Então, eles estão achando que vão passar a pagar muito mais imposto do que hoje e que isso pode inviabilizar alguns serviços. Então, deve vir no texto também uma compensação para o setor de serviços. São essas as alterações que eu mais ouço nas conversas com os deputados, Bucardi. Ô Vera, e União Brasil, hein? Vai votar como? É sempre uma dúvida a posição desse partido, porque ele tem sido um pêndulo, né? Hora vota com o governo, hora vota contra, hora parte vota a favor, parte vota contra. É um partido muito dividido, né? E nesse caso me chamou a atenção e eu fui atrás pelo fato de que um dos governadores que mais estão se articulando, tentando articular a derrubada mesmo da reforma, é o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. E houve um buchicho ali, um burburinho ao longo do dia, de que o partido ia fechar a questão contra a reforma, Carol. E eu fui checar se era isso mesmo e ouvi o contrário do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. Ele falou, pelo contrário, nós vamos ser fervorosamente a favor, ele me disse. E eu falei, olha, mas não é isso que está circulando, tem muito deputado contrário, tem a posição do governador Ronaldo Caiado, e aí ele reiterou que a posição do partido será favorável ao texto. Isso tem alguns fatores que explicam, né? Um deles é o fato de que o partido está prestes a ganhar o Ministério do Turismo para o deputado Celso Sabino. Isso vai ser
resolvido nas próximas horas. Hoje teve reunião a esse respeito, ontem teve reunião a esse respeito. Essa novela também está se desdobrando na paralela da negociação para a reforma tributária. Um outro fator a ajudar nessa negociação é que hoje houve uma alta liberação de emendas, 2 bilhões, 130 milhões em emendas, maior volume em um só dia desde maio. Então o governo também está operando as emendas para facilitar a aprovação não só da tributária, como dos outros projetos sobre os quais a gente ainda vai conversar na edição de hoje do Viva Voz. Então isso também está desanuviando o ambiente. Então União Brasil, diz o deputado Elmar Nascimento para o Viva Voz, vai ser majoritariamente a favor da reforma. Isso não vai impedir que haja alguns votos contrários, os votos de Goiás, se o Ronaldo Caiado não for convencido, e eventualmente alguns votos em outros estados em que o partido é mais de perfil oposicionista. Por exemplo, o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, tem sido um oposicionista em relação ao governo. E é por isso que eu repito aqui algo que eu venho falando nos últimos dias. O governo tem procurado ficar o mais fora possível para que não fique com uma digital de que a reforma tributária é um projeto do governo. Eles querem que fique mesmo visto como um projeto do parlamento, do Arthur Lira, do Aguinaldo, porque eles acham que isso ajuda na aprovação. E o Tarcísio, voltando lá no Tarcísio, uma das razões pelas quais ele saiu daquela posição de tentar ser contra a reforma é que isso ia ficar muito na conta dele se a reforma não passasse. O governador de São Paulo, que é bolsonarista, foi contra a reforma. E ele viu, sentiu o ambiente, sentiu que o empresariado paulista é majoritariamente a favor da reforma, tanto que aí ele foi, se encontrou com o Haddad, falou, olha, não vai ser um cavalo de batalha, 95% do texto a gente é a favor, e inclusive vai trabalhar para tentar convencer o Bolsonaro a apoiar a reforma, porque o Bolsonaro entrou nessa para mostrar que não está morto, para mostrar que ainda tem alguma liderança, e entrou também bastante contrário. E aí ele corre o risco de sofrer a segunda derrota em uma semana se a proposta passar. A primeira tendo sido lá que ele ficou inelegível, e a segunda ele entrando numa negociação, sendo que ele nem é mais presidente, nem é parlamentar, e aí fica vencido nessa questão da tributária. Então, tanto o PL quanto o Tarcísio estão trabalhando para que o Bolsonaro tire um pouco o pé dessa questão, para não ficar carimbado com uma derrota caso a reforma seja aprovada. E como é que fica então a questão do CARF, né, com o voto de desempate, o voto de confiança, que também é um projeto de lei que precisa ser aprovado aí pela Câmara. Como é que fica nesse clima? Esse está bem mais difícil, Bocardi, porque não tem consenso quanto ao texto. Também tem oposição de alguns estados, a oposição em si é contrária, porque isso tinha sido mudado no governo Bolsonaro. Setores importantes da economia fazendo um lobby contra a volta desse voto aí, que é uma espécie de voto de Minerva em caso de empates em votações do CARF, e aí a possibilidade de desempatar em prol da União. E esse é um projeto que é, aí sim, de interesse crucial do governo. Por quê? Porque ele está inserido na lógica por trás do arcabouço fiscal. A lógica do arcabouço é aumentar a arrecadação para você permitir um equilíbrio de gastos. E esse projeto teria sozinho a estimativa de arrecadar 50 bilhões a mais para o governo só nessas questões de arbitragem e de desempate ali no CARF. Então, o governo está muito preocupado, está convocando os partidos e setores da economia para negociações, bancadas temáticas, como a bancada ruralista, bancada do empreendedorismo, estão sendo chamadas na Fazenda para que o governo tente explicar melhor o projeto e a sua importância. Mas, como ele não tem nenhum grau de consenso até agora e o Arthur Lira está totalmente obcecado por aprovar a reforma tributária, ele está se valendo de um parecer segundo o qual, por ser uma proposta de emenda à Constituição, a tributária pode ser votada mesmo com a pauta travada pelo projeto do CARF. Isso também não é um entendimento jurídico totalmente consensual.
É uma interpretação que a mesa da Câmara está fazendo. Mas então o que o Lira está falando é, olha, esse projeto do CARF é um projeto do governo, como quem diz, eu já estou cuidando da tributária, o governo trate de construir o consenso em torno desse tema. E qual que é o grande problema? Ele sendo um projeto que tem uma urgência constitucional atrelada a ele trava a pauta, como eu falei. E travando a pauta, ainda que ele libere a reforma tributária, tem um outro projeto que fica preso e trancado por ele, que é o projeto justamente do arcabouço fiscal. Para o governo era importantíssimo terminar o semestre dizendo, olha, a gente votou a nova meta fiscal do país, a gente derrubou o teto, mas colocou um novo arcabouço no lugar. E isso estava indo muito bem, foi rápido na Câmara, foi rápido no Senado, mas agora nessa volta o arcabouço fiscal encontrou a pauta trancada pelo projeto do CARF. E é um projeto irmão, são dois projetos que dependem muito um do outro. Perguntei para várias fontes hoje no planejamento, na Fazenda, olha, por que vocês não tiram a urgência do projeto do CARF para que o arcabouço possa passar na frente? Mas isso não tem consenso no governo, porque eles acham que, em certa medida, o projeto do CARF é antecedente ao do arcabouço. E para que o arcabouço faça sentido, é preciso votar antes o projeto que restabelece o voto de qualidade no CARF. Então, tá ali tudo meio trancado, o Lira deixou esse problema na mão do governo, não vai olhar para isso agora, vai olhar para a tributária, e aí, se passar a tributária, ele pode vir a ajudar nessa outra coisa que está encalacrada. Mas nessa semana super decisiva para o futuro econômico do país, são 3 projetos fundamentais para se definir aí a capacidade do país atrair investimentos, de ser confiável, de acabar com uma boa dose de imprevisibilidade jurídica que existe e com a qual a gente é visto lá fora. São projetos que estão correndo aí em velocidades diferentes, mas os 3 são muito importantes. Ô Vera, e com isso tudo, como é que fica a situação do arcabouço fiscal, hein? Que parecia o projeto mais adiantado, né? O mais tranquilo, mas aí foi ficando para depois. Foi ficando e está ficando, Carol. É como eu disse, eu tentei extrair do governo se eles iam dar um jeito de tirar o CARF de pauta, e para isso eles precisariam pedir a suspensão da urgência constitucional para que o arcabouço pudesse passar na frente, mas o governo não está disposto a fazer isso. Ele acha que sem votar o voto de segurança do CARF, até o resto do arcabouço fica meio prejudicado, fica meio comprometido. Então, eles vão insistir. O Haddad hoje chamou um monte de gente lá para tratar desses 2 projetos. Eles estão achando que ainda há tempo. Vamos ver se o Lira prorroga esse esforço concentrado dessa semana para a semana que vem. E aí, com isso, aumenta a chance de você votar tudo. Mas eu estou achando esses 3 dias que restam até o fim da semana muito pouco para 3 projetos que todos eles exigem algum grau de negociação. Dos 3, certamente o arcabouço fiscal que é mais fácil de votar, porque é só tirar tudo que o Senado aprovou, que é o que o Cláudio Cajado vai fazer, e votar como tinha saído da Câmara. Mas só que ele está travado pelos outros 2. Então, ele mesmo sendo de mais fácil aprovação, está lá para o fim da fila por essas questões regimentais aí que impedem que ele seja analisado quando tem um projeto trancando a pauta, e o outro, a reforma tributária, só pode passar na frente porque ela é uma PEC. Então, é um projeto de uma categoria premium, assim, por assim dizer. Então, ele pode passar à frente, segundo esse entendimento do Lira, pode passar à frente de um projeto que tranca a pauta. Ô Vera, e essa reforma tributária, voltando nela lá atrás, só para te ouvir também um pouco sobre isso, né, para os nossos ouvintes aí, isso traz um resultado efetivo para a população de um modo geral, ou do jeito que está é mais para poder dizer eu aprovei, eu fiz a reforma e pronto? Porque imagino que depois a gente tem que correr atrás de muita coisa, né? Vai trazer mudanças, certamente, Bocardi, mas não são da noite para o dia. Toda a mudança prevista ali, ela tem uma transição, e essa transição é lenta, ela demora para se concretizar totalmente no tempo 10 anos. Então a gente vai começar a sentir, sim, algumas mudanças, mas não imediatamente e não em todos os aspectos da nossa vida. Aí, uma vez passando o texto, a gente vai precisar se debruçar sobre ele
e ver ali com lupa nos detalhes o que muda para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das empresas. Com certeza, você tirar um monte de regra que existe, em cada estado é uma, e tirar um monte de imposto e unificar, dá maior previsibilidade, tira a acumulatividade, que é uma das grandes travas aí que a gente tem para atrair investimento, e facilita para quem é de fora entender como funciona a cobrança de impostos no Brasil. Então, na teoria, tudo tende a melhorar. Mas a gente sabe que na prática é outra coisa e que a gente tem um risco de, quando você cria uma alíquota única, que vale tanto para serviços quanto para a indústria, com poucas exceções, que é o que se está pretendendo, aí você tem sempre o risco de aumento final da carga tributária. O governo jura que não tem, o Aguinaldo Ribeiro jura que não tem, mas é só na ponta do lápis, e quando terminar a implantação, portanto, quando terminar essa transição, que a gente vai saber ao certo se tem ou se não tem. Na teoria é muito bom, nos coloca em linha com o que o mundo pratica em termos de cobrança de tributos para consumo. Mas nem é a única reforma necessária na tributação, a gente ainda tem que se debruçar sobre a questão dos impostos que recaem sobre a renda, sobre a produção, etc., sobre herança, sobre lucros e dividendos. Tem ainda umas outras partes de reforma tributária para serem feitas, e nem dá para a gente dizer com toda a segurança que não vai ter um aumento de carga tributária ao fim dos 10 anos, que leva para uma transição completa dos dois modelos. Bom, um avanço no sentido só do fato de ter uma simplificação dos tributos, né? Depois é correr atrás para que isso não seja aumento de carga tributária, que realmente venha para facilitar a vida, e mais do que isso, que a gente possa, quem sabe, passar a ter retorno de alguma coisa que a gente paga, né? É isso. Tem esse mecanismo de cashback que também a gente tem que ver como que vai funcionar. Ele funciona no primeiro momento para os mais pobres e para alguns produtos básicos ali, mas é também um mecanismo novo que pode ajudar a esse retorno aí do que é pago em excesso. Maravilha. Hoje não temos música, né? Não temos, eu ando sem criatividade, pessoal. Uma música também para combinar com reforma tributária, eu vou te dizer. Né? Um assunto nada musical, né? Esse não é mesmo. Não inspirou nem os maiores poetas da nossa vida ou do mundo para poder falar de música sobre imposto, música, falar de imposto. Né? Rimar arcabouço fiscal é difícil, né, gente? Também é complexo. Fica aí o desafio para os nossos letristas e compositores. Tá bom. Valeu, Vera. Tchau, não gente. Fica assim, um beijo tá tudo vocês. certo. Até mais, amanhã. boa noite. Tchau, tchau.